Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e se você não assistiu a nenhum vídeo meu, este é o seu primeiro vídeo. Deixe-me rapidamente me apresentar. Sou professor há mais de 25 anos aqui no Brasil. Trabalho com as disciplinas de língua portuguesa e redação, né? Se você não assistiu, como eu disse, a outros vídeos, este vídeo agora vai trabalhar a nossa aula de hoje sobre termos integrantes da oração. Meu conselho, antes de você continuar, se você não assistiu a aula, se você não está com segurança, é que você assista primeiro ao vídeo sobre predicação ou transitividade verbal. É só procurar aqui no canal, assista ao vídeo para depois você entrar aqui nos chamados termos integrantes. Peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, curta nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para receber pequenas doses diárias de conhecimento sobre a nossa língua portuguesa. Então vamos lá. Eu, como eu disse, trabalho há muito tempo com português e redação e sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento da gravação deste vídeo se encontra na 8ª edição. Então, como eu disse, hoje a nossa proposta é conversar, bater um papo legal a respeito dos chamados, observem, termos integrantes da oração. Antes de qualquer coisa de eu caminhar aqui na nossa proposta, advirto todos vocês, como eu sempre digo nos meus vídeos, que todos os textos que estão aqui no nosso vídeo, eles são da minha autoria. Todos eles, ou este curso aqui completo de língua portuguesa, ele está baseado no meu livro, na minha gramática. Então, tudo que está aqui fui eu quem escreveu e é tudo de minha inteira responsabilidade. Então, vamos lá. Vejam que eu costumo logo dizer aqui, que a própria denominação de termos integrantes da oração, né, já diz, eles integram o sentido de outros termos. Né? Na verdade, esses termos chamados de integrantes, à exceção do agente da passiva, eles funcionam como termos complementares. Né? Você vai perceber, nós temos um termo ou dois termos, aliás, um termo complementar de nome e temos dois termos que são complementares para verbos, não é? O objeto direto e indireto. E um termo que é complementação para nome, chamado de complemento nominal. E aí, uma coisa muito interessante, vocês estão vendo que eu disse a exceção do agente da passiva, né? O agente da passiva, ele não completa absolutamente nada, ele é um termo que executa, como o próprio nome já o diz, agente, ele age, ele executa a ação verbal dentro de uma voz passiva analítica, mas nós vamos vê-lo posteriormente. Por que eu estou falando isso agora? Porque, né, não sei se você está me vendo agora, se está me assistindo, você é algum professor, se você for pesquisar em gramáticas antigas, é muito comum você encontrar alguns gramáticos colocando que os termos integrantes eles são apenas três: objeto direto, indireto e o complemento nominal. Alguns autores não aceitam o agente da passiva como um termo integrante, dizem que ele é termo acessório. Por quê? Porque ele é um termo que, em algumas construções, ele pode ser retirado. Em algumas construções, alguns autores dizem que ele nem existe, outros preferem dizer que ele é um agente indeterminado, enfim. É um ponto, né, de divergência. A nomenclatura gramatical brasileira não aceitou essa conversa e resolveu colocar os quatro termos, portanto, os dois complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva, como termos integrantes da oração. Tudo bem? Então vamos lá bater mais um papo aqui. Vamos embora. Então, são, como eu disse, fundamentais para o entendimento, né, e a perfeita construção da frase. Nós já falamos sobre ele, vamos falar sobre objeto direto, indireto, depois vamos conversar sobre complemento nominal e sobre o agente da passiva. Então vamos lá. O primeiro termo sobre o qual nós vamos falar é exatamente o objeto direto. Observe o que eu digo, é o termo que completa a significação dos verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos, claro, né, na parte direta. Observe que aqui ele tem uma parte direta, sem o auxílio de uma preposição. Eu quero chamar a sua atenção para esta parte aqui. Vamos chamar a sua atenção para essa parte aqui, sem auxílio de preposição necessária e obrigatória. Então vejam, é um erro você dizer que o objeto direto não pede de jeito nenhum uma preposição. Há situações, né, o normal, o comum, falemos assim, digamos assim, é o objeto ser introduzido, o complemento verbal ser introduzido sem o auxílio de preposição. Mas, adianto,
Advirto que haverá situações em que o complemento vai ter que ser introduzido por meio de uma preposição. Nós vamos estudar isso ainda hoje na aula, ok? Então vamos lá. Exprime aí um detalhe interessante. Eu queria chamar a sua atenção para algumas características do objeto direto. Não basta você dizer que ele completa o sentido dos VTDs, dos VTDIs, sem auxílio de preposição necessária. Existem algumas características a mais para esse objeto direto. Uma, ou a principal delas observe, é que esse carinha daqui, vamos grifar isso aqui, ó, ele exprime o paciente da ação. Olha que coisa interessante. E se identifica facilmente, olha que interessante, porque passa sujeito na voz passiva. Então, muito cuidado, tá? Só uma curiosidade, ele representa no latim o caso chamado caso acusativo. Eu estou falando isso porque depois nós vamos falar em uma situação, numa aula sobre sujeito em acusativo, tá? Então, uma curiosidade, professor, quer dizer, o objeto direto, ele é o ser que sofre, preste atenção, e uma das características do objeto direto é que ele apresenta sentido passivo, ele sofre ação. Quando eu digo, por exemplo, que João comprou um carro é o sofredor da ação de comprar, foi aquilo que foi comprado. Entenderam? Eu não estou falando, quando eu digo que João comprou um carro, eu não estou falando aqui de voz passiva. Isso é uma voz ativa. O que eu estou dizendo é que o objeto direto, ele apresenta sentido passivo. E ele pode ser vertido para a voz passiva com a função de sujeito. Então isso é uma característica interessante do objeto direto. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos agora do objeto direto aqui que eu trouxe para vocês. Então, olha só, o alimento envenenou. Observe que eu já tenho aqui alimento, que é o meu sujeito, né? Ele envenenou, aí eu faço a perguntinha, ele envenenou o quê? Ele envenenou boa parte do reino. Observe aqui, parte como núcleo do objeto direto. Ou seja, boa parte do reino foi que sofreu a ação do verbo envenenar. Entendeu? Por isso que nós vamos falar que esse termo aqui é um termo de sentido passivo, ok? Ele estreou, observe que ele aqui é o meu sujeito. Ele estreou o quê? Opa, ele estreou a produção, tá aqui o objeto direto, sofredor da ação do verbo estrear. A produção foi estreada. Os argumentos, olha que coisa interessante, queria chamar muita sua atenção. Preste muita atenção agora neste exemplo que vai aparecer para você. Fique muito atento. Observe aí. Por quê, professor? Veja, eu tenho um exemplo bem curioso. Nós temos aqui. Os argumentos que ele utilizou salvaram o réu da prisão. Primeira coisa que veja que aqui nós temos uma oração adjetiva. Começa aqui no pronome relativo, termina aqui. Veja que os argumentos, eles representam o sujeito para o verbo salvar. Ou seja, os argumentos salvaram. Agora, salvaram o quê? VTD, eles salvaram o réu da prisão, objeto direto, réu como núcleo. Agora, veja que coisa curiosa. Na oração adjetiva, nós temos um outro objeto direto. Veja, ele, sujeito, ele utilizou. Ele utilizou o quê? Verbo transitivo direto. Veja que ele utilizou aqui, ó, o quê? Este que aqui é o objeto direto. Ele está retomando argumentos, né? Não sei se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, preste atenção, eu já expliquei isso aqui. O pronome relativo, ele retoma gênero do seu referente, né? O pronome, por que ele é chamado de pronome relativo? Porque ele se refere, ele se relaciona, ele precisa de um termo, né, anteposto. Eu preciso entender qual é o termo anteposto deste pronome para que eu possa entendê-lo, né? Por isso que o professor Mário Barreto diz que ele é chamado de pronome relativo, porque ele não é pleno, ele não é total, ele não é completo, ele só passa a ser completo quando eu entendo a quem ele se refere, quem é o seu referente. Pois bem, o referente do pronome relativo é aquele que ele vai retomar. Mas ele retoma o quê? Ele retoma o gênero, ele retoma o número, ele retoma a pessoa, mas grave bem, anote isso para você, ele não retoma a função sintática. Muito cuidado. Pronome relativo não retoma a função sintática, ok? A função sintática do pronome relativo é definida pelo papel que ele exerce dentro da oração adjetiva. Não se esqueça disso. Então vamos dar uma olhadinha lá no exemplo, né? Observem aqui que eu vou dizer assim, ó, ele
Esse que retoma argumentos, então eu vou ler assim. Ele utilizou argumentos. O objeto direto sendo expresso aqui na forma de um pronome relativo. Muito bom, hein? Muito interessante, né? Vejam bem, vamos ver outras características desse objeto direto. Primeiro, eu digo aqui que o objeto direto é frequentemente substituído, né? Quando ele é um objeto direto da terceira pessoa, ele é substituído dentro da frase pelos pronomes oblíquos, ó, ou a, ou as. Aí aquela característica. Quando o verbo que os precede termina em R, S, Z, tais pronomes assumem as formas lolá, los, las. Ou seja, eu vou cortar o R, eu vou cortar o S, eu vou cortar o Z e eu vou colocar o pronome oblíquo, objeto direto, na função, na forma, aliás, lolá, los, las. Se o verbo terminar em ditongo nasal, on e an, por exemplo, os pronomes assumirão as formas eufônicas noná, nos e nas. Vamos ver os exemplos. Deixaram aqui sujeito indeterminado. O que foi que eles deixaram? VTD, eles deixaram o livro, objeto direto. Se eu substituir livro por um pronome de terceira, como ele termina aqui em an e termina em ditongo nasalado, eu vou dizer que eles deixaram no. Portanto, VTD, está aqui o no, objeto direto. É importante comprar produtos originais. Vejam aqui o que é que eu vou comprar. Verbo transitivo direto. Produtos originais, objeto direto. Vou trocar produtos originais, o verbo termina em R, vou cortar esse R e o objeto assume a forma los para substituir pronomes, portanto, está aqui o objeto direto, verbo aqui comprar, transitivo direto. Avisamos o diretor a tempo, verbo avisar aqui como transitivo direto, o diretor aqui, objeto direto, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer avisamo-lo, está aqui VTD, estilou como objeto direto, ok? Então, espero que você esteja entendendo. Outra curiosidade. Os pronomes oblíquos, átonos, o meu, o teu, o seu, o nus e o vos também podem exercer a função de objeto direto. Agora, veja o que eu digo. Nesse caso, é essencial que se conheça com segurança a regência verbal. Como eu disse a vocês, é fundamental que você estude primeiro transitividade, predicação verbal e você correlacione o estudo dos termos integrantes com o estudo da regência dos verbos. Isso vai ser cobrado muito de você. Quem estuda para concurso, para prova, para vestibular, seja lá para o que for, sempre esse tipo de conteúdo é cobrado. Então vamos lá. Então observe aqui. Para descobrir se o meu, teu, seu, nus e o vos, ele realmente está na posição acusativa de objeto direto, eu tenho que fazer a pergunta ao verbo. Observe, eu aqui sou o sujeito, eu vou dizer que eu amo. E aí eu já sei que quem ama, ama alguém, portanto, este T que está aqui só pode ser uma coisa, objeto direto. Por que não me convidaste para a festa? Veja que o sujeito aqui és tu. Então, eu vou dizer, por que tu não convidaste? E aí eu já sei que quem convida, convida alguém. Transitividade direta, portanto, este me que vocês estão vendo aqui, oblíquo átono, é o objeto direto. Acho que o prefeito já não mais vos considera. Veja que o prefeito aqui é o sujeito da estrutura. Então, o prefeito já não considera, e quem considera, considera alguém, portanto, eu vou considerar vos objeto direto. Então, percebeu? Percebeu algumas características interessantes dessa figurinha chamada de objeto direto? Agora, vamos lá. Lembrem-se de que eu falei para vocês que o objeto direto, ele é um termo que completa o verbo transitivo direto ou transitivo direto indireto. Ele é o complemento que ele é introduzido em geral sem o quê? Sem preposição. Mas existem situações da nossa língua portuguesa que requerem a aplicação da preposição. Preste muito bem atenção. A preposição ela não nascerá em virtude do verbo. Não se esqueçam disso. Porque se a preposição nascesse em virtude do verbo, ela não seria, eu não estaria aqui trabalhando com objeto direto preposicionado e muito menos com VTD. Nós estaríamos trabalhando com VTI. Porque se o verbo pede preposição, ele não pode ser transitivo direto. Aí você vai perceber, então quer dizer, professor, que a preposição em algumas situações, ela vai ser usada por uma situação especial do núcleo do objeto direto. É isso? Exatamente. É alguma coisa que eu vou utilizar como objeto direto, que é essa coisa por si só pede preposição. Vamos ver o que eu falei aqui. Observem que eu disse para vocês aqui, vamos lá aqui, deixa eu só mudar aqui a cena para você, olha só. Pronto, agora vai aqui. Pronto. Né? Primeiro, cumpre mais uma vez salientar que o objeto direto preposicionado não surge ao acaso. Veja o que eu digo.
Ele é fruto de algumas situações especiais na nossa língua portuguesa. É o que eu disse a vocês, tá? Ele é fruto de algumas situações especiais. Observe. Então vamos lá. O que é que eu fiz aqui? Eu vou trazer 3 situações especiais, né, em que acontece a situação do objeto direto preposicionado, e eu vou dizer qual é a mais importante delas. Vamos lá. A primeira. Quando o objeto direto é um pronome pessoal oblíquo tônico. Mim, ti, si, nós, vós, ele, eles, ela. Veja que é um pronome na função complementar. Prof, que história é essa? Que negócio é esse aí? Quando nós estudamos pronomes pessoais, a gente vê lá que os pronomes pessoais se dividem em pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento. Não se esqueçam que os pronomes de tratamento também são pronomes pessoais. Os pronomes oblíquos, eles possuem a função de complemento. Os pronomes do caso reto, função básica de sujeito. Os pronomes oblíquos, eles se dividem de acordo com a força de pronúncia. Se é aberto é átono, se é fechado a pronúncia é tônico. Só que tem um detalhe, né? Isso está lá em morfologia do pronome. Quando nós vamos utilizar um pronome tônico, obrigatoriamente este pronome tônico ele vem antecedido por uma preposição. Eu preciso de uma preposição para anunciar um pronome tônico. Raciocine. Pense comigo. Eu não digo eu preciso de té. Eu digo eu preciso de ti. Ti é pronome tônico. Entendeu? Percebeu isso aí? Ela precisa... Veja, eu não digo ela precisa de mé. Eu digo ela precisa de mim. Mim que é pronome tônico. Por quê? Porque o verbo precisar requerer preposição. Quando tem preposição, eu uso o pronome tônico. Detalhe, e se o verbo não requerer preposição e eu for usar um pronome tônico, eu vou ter que colocar uma preposição para o objeto, mesmo o verbo sendo transitivo direto. Então vamos lá. Raciocine comigo, né? Observem aqui, ó. Ele sujeito, né? Ele sujeito, ele idolatrava. Ora, quem idolatra, não se esqueçam, idolatra algo, alguém. Veja, quem é o objeto? A si mesmo. Veja que o pronome aqui é tônico, ó. Isso aqui é um pronome tônico. Se eu sei que é um pronome tônico, professor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma preposição. Tá aí a preposição a, que foi usada aqui, ó. Ela foi usada para introduzir o objeto direto. Agora vamos lá. Não pensem eles que irão enganar. Ora, eles irão enganar. Quem engana, engana alguém. Eles vão enganar quem? A mim e a ti. Vejam, 2 pronomes tônicos. Quando isso acontece, ó aí, ó, o azinho, preposição deles. E aí eu passo a ter a figura aqui na frente de quê? Do objeto direto que preposicionado. Como aqui em cima também eu tenho o OD preposicionado. Entenderam? Então nasceu por quê? Porque eu inventei de dar como complemento para o verbo um pronome que é tônico. E quando eu faço isso, eu dou para o verbo um pronome que é tônico, eu tenho que preposicionar, ok? Vamos ver outra situação agora, né, do chamado objeto direto preposicionado. Próximo. Quando o objeto direto é representado pelo pronome relativo quem, tá? Então vamos dar uma olhadinha, ó. Até agora não sabemos a quem verdadeiramente ele sujeito, ele ama. Quem ama, ama algo, ama alguém. Só que ele ama quem? Ó, aqui, ó, a quem. Esse cara daqui é o complemento. Só que como se trata do pronome relativo quem, este a é a preposição. Portanto, eu estou diante aqui de um objeto direto preposicionado. Santo Agostinho tornou-se o santo a quem, observem, a quem Maria das Dores mais venerava. E se ela venerava, quem venera, venera alguém, portanto, a quem aqui, ó, mais uma vez o azinho aqui, nossa preposição, eu estou diante aqui de um OD preposicionado, ok? E a última situação, e para mim a mais emblemática e mais importante de todas, que é esta aqui, ó, quando, para o bem da clareza, veja que coisa interessante, ó, é para clareza do enunciado, estão vendo aqui, ó, né? Isso é para clareza do enunciado, a fim de se evitar uma ambiguidade, deva-se, por meio da preposição, evitar, olha que coisa interessante, que o objeto direto seja confundido com o sujeito. Veja, quando é que isso acontece? Isso acontece quando você tem esta situação aqui, ó. Eu tenho um substantivo de um lado, eu tenho aqui um verbo transitivo direto aqui no meio e eu tenho outro substantivo aqui.
quando você está diante, ou vocábulo substantivado, né? Pode ser substantivo ou vocábulo substantivado. Detalhe, quando você está diante de um verbo de ação, preste atenção, transitivo direto, e que a ação ela pode ser perpetrada, ela pode ser executada por qualquer um dos dois substantivos, por qualquer um dos termos substantivados, nós estaremos diante de uma ambiguidade. Por quê? Porque na língua portuguesa não existe somente a ordem direta. Eu posso ler essa sentença aqui, ó. Eu poderia interpretá-la na ordem direta, fazendo isso aqui. Isso aqui é a ordem direta, né? Ordem direta. Mas eu poderia também interpretar esta estrutura na ordem inversa. Quantas vezes nós não já vimos aqui estruturas em que o sujeito vem depois dos seus complementos? Desculpe, em que o sujeito vem depois do verbo e que o complemento verbal vem antes do sujeito? Quantas vezes? Já vimos aqui exemplos nos nossos vídeos. Então, veja o que aconteceu aqui, ó, nesse exemplo. O filho ama o pai. Se eu não tivesse esse azinho que está aqui, eu poderia tomar tanto o filho quanto o pai como sujeitos. Quando eu preposiciono, aí você vai dizer, mas a preposição resolve, professor? Resolve. Resolve porque nós vimos no vídeo de sujeito, eu chamo você para assistir esse vídeo, que o sujeito é um termo subordinante. Ele é um termo que não se deixa, como ele é subordinante, ele não se deixa anteceder, ele não se deixa reger por preposição. Por quê? Porque a preposição indica um elemento em subordinação. Entendeu? O sujeito é o termo regente, o verbo é o termo regido. O complemento, ele é um termo em subordinação. Então, quando eu aplico uma preposição, eu indico para o meu leitor que aqui, ó, este lado de cá que está com a preposição não é o sujeito. Logo, eu tenho aqui um objeto direto que preposicionado, ok? O filho aqui, portanto, é o sujeito. E este verbo, professor, transitivo direto. Agora, vamos lá. Até agora não se sabe se Paulo realmente matou a Pedro. Veja que agora Paulo aqui, eu tenho claramente que ele é sujeito, o verbo matar é transitivo direto. E por que que tem a Pedro, não tem Pedro somente? Este a que você está vendo aqui, ó, é preposição. Cuidado para não achar que isso é artigo, né? Porque se fosse artigo, Pedro é masculino, seria o. Entendeu? Então o que eu tenho aqui, na verdade, é uma preposição. E esse carinha daqui, o objeto direto preposicionado. Qual o objetivo, professor, dessa preposição? Vamos só terminar isso aqui, ó. Olha só que exemplo emblemático. Os americanos, sujeito lá no final, ordem totalmente inversa, né? Um hipérbato aqui valendo, né? Uma inversão. Eles venceram o verbo transitivo direto aos japoneses. Vejam que esse a aqui é a preposição, portanto, eu tenho aqui um objeto direto preposicionado. Se eu não fizesse isso, eu causaria aqui uma ambiguidade tremenda. Então, esta preposição serve para desfazimento de processos de ambiguidade. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Continue comigo aqui agora. Vamos lá. Vejam, nós vamos pegar agora dois exemplos. Eu trouxe duas situações que estão no meu livro, na gramática, eu quero falar sobre elas, de recursos estilísticos com o objeto direto. O primeiro deles é quando eu repito o objeto direto. Eu puxo o objeto direto para o início da estrutura para dar ênfase, relevo, chamar a atenção e eu repito esse objeto na forma de pronome oblíquo. É uma construção elegante, é uma construção muito literária, eu diria até artística, né? De pessoas que geralmente, quem usa esse tipo de construção, geralmente são poetas, né? Então vamos dar uma olhadinha lá em alguns exemplos do que a gente chama de objeto direto repetido, ó, ou pleonástico, né? É o chamado pleonástico, enfático ou redundante. Então, ó, ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto. Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo, repeti-lo com um pronome oblíquo. Então, veja só, o homem criou o Deus. Veja, Deus aqui é o sujeito. Então, eu vou ler assim, Deus criou. O que foi que Deus criou? Presta atenção. O que Deus criou foi o homem, objeto direto. Aí você pergunta, e esse o aqui está fazendo o quê? Retomando o objeto direto, repetindo o objeto direto. Portanto, ele é o chamado objeto direto pleonástico. Todas aquelas informações os rapazes conseguiram-nas. Veja, os rapazes aqui é o meu sujeito,
eles conseguiram, verbo transitivo direto, eles conseguiram o quê? Todas aquelas informações, objeto direto. E vejam agora aqui, e esse NAS quem é, professor? A repetição aqui do próprio objeto. Portanto, esse NAS que você está vendo aqui é o chamado objeto direto, pleonástico ou repetido. Tá bom? Não precisa ficar aí preocupado com isso. E uma curiosidade para você, não sei se você já viu falar, do chamado objeto direto interno ou cognato. Eu também escrevi sobre ele no meu livro, por isso que eu trouxe aqui. E na verdade, veja, essa palavra aqui, cognata, né, esse cognato que você está vendo, quando você fala de vocábulo cognato, palavra cognata, é uma palavra que se encontra ou que repete a raiz de outras. Então, o que é, na verdade, um objeto direto interno ou cognato? É quando, por uma questão de estilo, eu repito semanticamente no objeto a ideia que já está contida no seu verbo. Reflita. Reflita, eu digo assim, ele morreu uma morte lenta e gradativa. Veja, ele morreu uma morte, mas ele morreria outra coisa? Não. Mas eu posso falar isso em linguagem literária, claro, né? Isso aparece em alguns livros. Ora, quem morre, morre morte mesmo. Ninguém morre outra coisa, não. Mas eu repeti, eu coloquei o objeto direto, que na verdade é uma repetição semântica da raiz que já se encontra no verbo. Por isso que ele é chamado de objeto direto interno ou cognato. Então vamos lá, observem aqui, número 1, ó, e rir meu riso, o verbo aqui é transitivo direto, meu riso aqui, objeto direto. Ele chorava um choro resignado, observe aqui que eu tenho, ele chorava, né? Chorava o quê? Ele chorava um choro, chora mesmo. Mas quem chora não chora choro, professor? Eu sei disso. Eu sei disso, mas aqui é uma forma estilística de falar isso, né? Então por isso que é a repetição do próprio verbo chorar aqui no choro, objeto direto interno ou então cognato. Beleza? Você entendeu direitinho? Compreendeu certinho aí o que a gente falou sobre o que é o objeto direto? Eu espero que você tenha compreendido. Agora vamos para o outro complemento verbal. Ó. Agora com a gente agora é o objeto indireto. Né? Esse cara é mais tranquilo. Tá? É o termo que completa a significação de um VTI. Observe, vamos falar aqui de VTI. Né? De VTI com auxílio, agora sim, de preposição não obrigatória. Ou então com os chamados verbos bitransitivos, transitivos diretos e indiretos, na parte indireta, o objeto indireto representa o ser a quem ou para quem o objeto direto se destina. Então vamos lá, representa o caso dativo do latim, portanto vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Muitos cristãos da antiguidade, é o meu sujeito, né? Eles batalhavam, quem batalha contra alguma coisa. Contra aqui essa parte aqui, os espinhos da carne, observe a preposição necessária, a preposição necessária, está aqui o objeto indireto. Veja aqui no número 2, nós temos aqui, ó, as ações do rapaz, né? As ações do rapaz, o meu sujeito, tá? Elas incorreram, quem incorre em alguma coisa, ó, em grave erro judiciário, o objeto indireto, observem aqui a preposição aqui bonitona. Enviaram todas as informações para o novo diretor, veja aqui um verbo que é transitivo direto e indireto. Todas as informações é o objeto direto, está aqui bonitão aqui o objeto indireto, introduzido aqui pela preposição para. Uma curiosidade sobre esse cara, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em curiosidades sobre eles. Primeiro, o objeto indireto, quando representado por substantivo da terceira pessoa, pode ser substituído por alguns pronomes, ó. Lhe, lhes, a ele, a ela, elas, né? Dele, deles, dela, delas, nele e por aí afora vai. Depende da preposição. Não é verdade? Eu vou introduzir aqui ou de, se for preposição de, ou preposição em, ou então o lhes. O lhe, lhes aqui é o mais emblemático. Chamo a sua atenção logo de início para você não fazer uma coisa que é muito errada, que é achar que todo lhe que você vai encontrar pela face da terra, ele vai ser objeto indireto. Cuidado! O lhe e o lhes na língua portuguesa, eles aparecem com 3 funções, esses carinhas. Ou ele vai ser objeto indireto, ou vai ser complemento nominal, ou vai ser um adjunto hipóssimo, um adjunto nominal. Agora, se você me disser que o lhe e o lhes como complemento verbal, ele só será o objeto indireto, aí eu concordo com você. Mas não abra a boca para dizer que lhe e lhes é objeto indireto. Isso é um erro, ok? Beleza? Então vamos lá.
Então tá aqui, ó. Nos finais de ano, muitas pessoas costumam escrever cartas aos amigos. Ora, dá para substituir, tá aqui o objeto indireto. Eu posso pegar esse objeto indireto e dizer que muitas pessoas costumam escrever-lhes. Opa, quase não sai aqui. Escrever-lhes cartas. Não acreditem nos falsos profetas, tá aqui o objeto indireto. Eu posso trocar e dizer não acreditem neles. Das novas orientações, eles ainda dependem muito. Eles, sujeito, eles dependem. Quem depende aqui, verbo transitivo indireto, depende de alguma coisa. Ele depende, na verdade, o quê? Delas. Ele depende delas, ok? Mais uma curiosidade, vejam, alguns verbos, mesmo sendo transitivos indiretos, pedindo preposição a ou a preposição para, tá? Ou para, eles não aceitam para o objeto indireto os pronomes lhe e lhes. Você vai ter que usar a ele, a ela, a eles e a elas, ok? Eu dei alguns exemplos disso no meu livro, na gramática, ó, que é aceder, aludir, anuir, aspirar, no sentido de desejar, assistir, no sentido de ver, presenciar, proceder, como começar a avisar, com o sentido de desejar e almejar. Portanto, ó, todos assistiam ao filme transitivo indireto, ao filme objeto indireto, introduzido pela preposição a, mas vejam, eu não tenho como dizer todos lhe assistiam, porque essa é uma outra regência. Eu vou dizer que todos, observem, transitivo indireto, assistiam a ele, objeto indireto, ok? E, para a gente fechar, a semelhança do objeto direto, também existe um objeto indireto pleonástico. É a mesma coisa. Eu puxo para o início, eu puxo para o início o objeto indireto, veja, poucas palavras aqui é o sujeito, poucas palavras bastam. Bastam a quem? O verbo transitivo indireto. Bastam ao sábio de coração, objeto indireto. E o que é que esse lhe está fazendo aqui? Ele, na verdade, é a repetição aqui do objeto indireto. Portanto, como é o nome desse carinha, eu vou chamá-lo de objeto indireto, que pleonástico ou enfático, ok? A mesma coisa aqui embaixo, aos envolvidos em determinados crimes, a lei preconiza que não lhes convém, ora, no que é que não convém? Não convém a eles ausentar-se sem consentimento do juiz, aqui é o sujeito oracional, ok? Não convém a quem? Verbo transitivo indireto, não convém aos envolvidos em determinados crimes, objeto indireto. E o que é que esse lhes está fazendo aqui? Ele, na verdade, é a repetição do objeto indireto, portanto, ele é um objeto indireto que nós vamos chamá-lo de pleonástico, ok? Então, vejam só, nós vamos parar aqui esse vídeo, eu vou fazer em duas partes, para não ficar uma aula muito grande. Nós vamos fazer, termos integrantes, complementos verbais, objeto direto e indireto, depois vamos fazer os termos integrantes, complemento nominal e agente da passiva. Espero que você tenha curtido, Aqui abaixo eu deixei o link para os nossos cursos. Se você precisar de algum curso, acesse o link que está aqui embaixo para a nossa gramática. Você pode procurá-la em qualquer livraria física virtual do Brasil, Eu sempre sugiro que veja pela internet, que é sempre a bons preços. É isso aí. Espero que você curta aqui o nosso vídeo aqui. Deixe um joinha para todos vocês. Fiquem com Deus e vamos à próxima aula.